Diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Amém? Se assente, queridos. Deus tem dado direções para as nossas vidas. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porém, quando nós o conhecemos como caminho, a verdade e a vida, não para por aí. Nós temos sim Jesus dentro de nós. E quando temos Jesus dentro de nós, ele se torna um caminho, ele se torna uma verdade e ele se torna a vida. Porém, isso, de certa forma, é uma teoria, porque nós precisamos manifestar essa verdade, esse caminho e essa vida através de nossas ações. Seria muito simples nós conhecermos essa verdade e seguir uma vida que não agradasse ao Senhor. E Deus, ele tem sido muito bondoso para com a igreja ou a família Ieque Guaicurus, porque ele tem falado sobre providência, sobre plenitude, sobre generosidade, que não é apenas uma palavra, mas é carregada de atitudes que nós precisamos ter quando nós sim temos Jesus dentro de nós. Aquele que tem Jesus, aquele que tem o caminho, aquele que tem a verdade e a vida, ele vai manifestar generosidade. Eu estou voltando um pouco no domingo passado, quando nós falamos sobre generosidade. E você não precisa me responder, mas quantos nessa semana praticaram essa generosidade? É muito forte quando nós lemos na palavra do Senhor que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é semelhante, é um homem sensato, sábio, porque ele constrói a sua casa sobre a rocha, e vem as ondas do mar e não destrói. Mas aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele é como um louco e um insensato. Então Deus, ele libera para nós preciosidades, pérolas, para que nós venhamos colocar em prática e romper dentro de nós os limites que nos prendem e que nos impedem de praticar essas verdades. Domingo passado nós falamos sobre generosidade. E a generosidade, ela não tem que ser apenas verbalizada, mas ela tem que ser praticada. Aí eu digo para vocês, quantos praticaram? Quantos ainda têm a intenção de praticar essa generosidade? Meus amados, só assim nós seremos semelhantes ao Senhor. Só assim nós honraremos ao Senhor. Só assim nós honraremos a palavra dele. Só assim nós seremos semelhantes a ele. Então, quando o Senhor fala de plenitude, fala que o homem e a mulher de Deus é pleno quando ela permite que aquele que habita dentro de cada um permita que esse alguém, que é o Espírito Santo, o conduza e o leve a viver uma vida segundo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Eu quero dizer para você que você é o templo do Deus vivo, a casa do Senhor. Você é o lugar onde habita Deus.
E é Ele que direciona e governa a sua vida. E é tão importante isso porque quando Ele conduz a sua vida aqui na terra, quando Ele direciona as suas ações aqui na terra, isso vai concorrer para que esse Espírito te conduza à eternidade. Olha que forte isso. Olha que poderoso isso. A palavra diz que nós não podemos apagar o Espírito de Deus que habita em nós e nem resisti-lo e nem extingui-lo. Por quê? Porque é Ele que irá nos conduzir à eternidade. Então, se nós não dermos acesso ou permissão para que Ele nos oriente, nos governe, nos guie, nos convence, como diz a palavra, é Ele que nos convence daquilo que é justo, daquilo que é certo ou errado, daquilo que é justiça, juízo e pecado. É o Espírito Santo. Queridos, nós não podemos anular o sacrifício da cruz do Calvário. Vem comigo. Alguns ainda, mesmo na caminhada da fé, se enganam, comendo chocolate, sopa paraguaia, canjica. Isso é o mais leve do engano. Perde o verdadeiro sentido da Páscoa, desonram o sacrifício genuíno de Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para que aquele que estava no trono da glória, o Espírito Santo, viesse e habitasse em nós. Olha que poderoso isso. Olha um dos sentidos da verdadeira Páscoa. Porque se essa ação de Cristo não existisse, o Espírito Santo de Deus não teria vindo. E se Ele não viesse, nós não seríamos convencidos daquilo que nós precisamos fazer ou deixar fazer. E quando nós não somos convencidos pelo Espírito Santo, ou tocados ou direcionados, e nós não permitimos que Ele faça isso, nós não honramos ao Senhor com a devida honra. Queridos, honra é valorizar, é dar valor, com cuidado e com gratidão. E isso não é apenas uma teoria. Como que eu honro ao Senhor? Como que eu honro ao Pai? Como que eu honro ao Filho? Queridos, que amor tão grande. Diz a palavra que mesmo eu e você, sendo inimigos do Senhor, Ele nos amou. Então, quando você permite essa ação, e olha só que como é maravilhoso, tem coisa que você não consegue fazer, tem coisas que você não consegue resistir ou renunciar, se não for pela ação do Espírito Santo dentro da sua vida. Esse é o tempo da honra. Abril será o tempo da honra. E não só será abril o tempo da honra, mas nós vamos sim estabelecer sempre honrar ao Senhor em primeiro lugar. Valorizar, dar o devido valor. Dar o devido valor
quem merece o devido valor. Dar a importância a quem merece ter importância. E essa valorização, ela passa pelo quê? Pela atitude permissiva da ação de Deus em nossas vidas. A honra, querido, prolonga as nossas vidas. Quando você honra o Senhor, você valoriza Ele. Quando você honra a Deus, você permite o acesso dele na sua vida. E se você permite o acesso de Deus na sua vida, a sua vida se prolongará. O contrário também é verdadeira. Desonra reduz o período da sua vida. Lembra do tempo em que você estava longe do Senhor. Lembra do tempo que você estava distante de Deus. Lembre-se do tempo em que você praticava coisas que você não agradava ao Senhor. A sua vida se perdia. A sua vida se acabava. Olha, um resultado extremamente positivo de honrar ao Senhor: vida eterna. Vida eterna. Diga assim comigo: os meus dias são eternos. Mas para que esses dias sejam eternos, nós precisamos honrar ao Senhor e priorizá-lo e dar o devido valor a Ele, dar o devido tempo, se relacionar. Não é uma regra, mas é um princípio. Não é obrigado, mas é prazeroso. Uma pessoa que é obrigada a fazer alguma coisa, ela não tem maturidade. Ela não tem o entendimento que aquilo que ela faz, aquele a quem ele honra, a quem ela honra, ela reconhece que aquela pessoa tem um devido valor. Serviu. Aquele que quer ser maior, seja o menor, disse Jesus, amém? Aquele que quer mandar a pena, aprenda primeiro a servir. Jesus foi servo. Jesus nos serviu. Como nós não vamos honrar o nosso primeiro, o nosso irmão mais velho? Como eu não vou dar lugar para o irmão mais velho? Como eu não vou permitir esse acesso? Como eu não vou valorizar o sacrifício dele? Como eu não vou falar dele? Como eu não vou honrá-lo a ponto de viver uma vida em que quando as pessoas olharem para mim, não me vejam, mas vejam Jesus? Isso é honrar Jesus. Sacrifício de morte de cruz, sacrifício de coroas de espinhos. Como que eu honro a Cristo? Valorizando, sendo igual a Ele, servindo. Seja grato, queridos. Honre quem te serve. Honre quem te serve. Você não vem ao culto domingo porque você é obrigado, mas você quer honrar aquele que te serviu. Você não é generoso somente porque você vai receber uma recompensa.
Mas você é generoso porque alguém um dia foi generoso com você. Reconheça quem te serve. Essa semana eu fui ao mercado e algumas vezes, quase todas as vezes, eu procuro olhar para as pessoas que me atendem. Porque elas estão me servindo ali no caixa. Mesmo sendo um caixa que não é menosprezo. Honrar, falar, reconhecer, dar o devido valor. Isso é ser Jesus, ser caminho, ser verdade, ser vida. Quando Jesus reúne os seus discípulos, eles queriam lavar as mãos porque era lei e era obrigação. Antes de comer. Mas ninguém queria lavar os pés. Dê valor a quem te serve, querido. Seja em que lugar for, seja em que situação for. Quem te leva o pão, desde aquele que recolhe, eu não queria falar lixo, mas aquele que recolhe o lixo da sua casa. Jesus fala assim: para. Eu quero honrar quem tem me servido. E ele, em um sinal, quando nós honramos, querido, nós manifestamos dentro de nós uma qualidade que só vem pelo Espírito Santo, que é humildade. Honre o seu patrão, mesmo que ele te persegue. Porque a honra você tem que dar não só quando você está bem, mas a honra é um princípio de cuidado e gratidão. Honre a Deus. Como Jesus honrou a Deus, ele chama os discípulos. E naquela época não existia sapato, não existia meia, não existia tênis. E eles andavam descalços. E talvez os pés estavam sujos. E Jesus pega e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava o quê? Servindo. Sabe, querido, essa semana, a prática dessa palavra é você honrar alguém. Escolha uma, escolha duas, escolha 3 pessoas, pessoas que acreditaram em você, até mesmo quando ninguém acreditava. Pessoas que abriram a porta para você quando todos fecharam a porta. Pessoas que te abraçaram quando você não encontrou ninguém para abraçar. Pessoas que te deram um sorriso quando ninguém sorria para você. Escolha alguém essa semana, escolha alguém hoje. Ao término dessa reunião, vá até ela e honra e reconheça. Isso é permitir que o Espírito Santo
haja dentro de nós. Isso é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido de Páscoa. Valorizar a quem te mostrou o caminho. Eu não estou falando porque eu não ganhei todos aqui na fé. Na maioria já foram ganhos por outros irmãos. Mas teve alguém que foi atrás de você. Foi alguém que mandou uma mensagem para você. Alguém orou por você. Alguém te exortou, seja grato. Por alguém que lhe falou a verdade, por mais que doeu. Porque a verdade, muitas vezes, ela dói. Deus está levando essa igreja, querido, a sair da parte teórica para uma parte prática de ação. Se nós terminarmos esse culto hoje, e você durante a semana, você não tomar nenhuma atitude de generosidade e de honra, é como Jesus disse, foi lançado pérolas aos porcos, porque porco não reconhece o devido valor de uma pérola. Essa semana você vai honrar o seu marido, que é o suprimento para você. Você vai honrar a mulher, que é o suporte para você. Você vai honrar o seu filho. Você vai honrar os seus pais. Você vai viver uma vida prática, querido. Você vai honrar aquele que pregou a palavra para você, aquele que te estendeu a mão, aquele que te ajudou, aquele que te exortou, aquele que é o seu sustento. Você vai chegar lá para o seu patrão, para o seu chefe, e falar assim, obrigado. Porque você não vai falar assim, que por mesmo você me perseguindo, você me fez bem, você me moldou. Não, você vai honrar a vida dele. Honrar a Deus. E quando você honra a Deus, você honra através das pessoas. Será um tempo de prática, querido, de vida, de verdade e de caminho. Glória a Deus por isso. Mas você não vai fazer isso por uma obrigação. Mas você vai fazer isso com cuidado e com gratidão, reconhecendo o devido valor do outro. O quanto Deus é importante para você. Josué capítulo 7, Tefinha, por favor. O quanto Deus é importante para você. O quanto Jesus é importante para você. O quanto o Espírito Santo é importante para você. O quanto nós temos valorizado a ação, a atitude desses três em nós. Nós valorizamos através de uma prática, de uma vida santa, honrando a eles. Certa vez, Israel, o povo hebreu, eles vão para uma guerra. E era caminho da terra prometida, caminho de Canaã. E o Senhor sempre liberou palavras de vitória para esse povo. E a primeira cidade da terra prometida era Jericó. E Deus falou assim para eles: olha,
não leve nada da cidade de Jericó. Não pegue nada. Porque naquela época se dava o direito para o exército vencedor levar para si os despojos, que eram ouro, a prata, os animais daquele exército que perdeu. E Deus falou assim: olha, não leve nada. Sabe por quê, querido? Porque Jericó era a primeira cidade. E tudo que é primeiro é para Deus. Olhe sua vida, querido, se você tem honrando. Você quer honrar o Senhor, querido? Olhe tudo que é primeiro em sua vida. O seu casamento tem sido ofertado ao Senhor. O seu tempo pela manhã. Tudo que é primeiro é para Deus. Durante toda a minha vida, querido, de solteiro, tudo que eu tinha era para mim. Quando eu casei, essa é a terceira vez que eu falo aqui, acho quarta. Eu tinha dificuldade de receber algo e pensar neles. Porque eu aprendi durante toda a minha vida que se o meu salário era para comprar minhas coisas, é para eu comer. Então se eu pegava o dinheiro, eu ia na lanchonete e eu comia. E durante alguns anos eu fiz isso. Mesmo depois de casado. Mesmo depois, eu chegava, eu pegava o dinheiro e falava assim: vou comer. Eu vou fazer algo para mim. Olha só. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim: não, não é assim. Você já não é mais sozinho. Você tem que pensar no outro. E hoje, essa prática de comprar as coisas em primeiro lugar para mim, talvez tenha estado zero. Poucas coisas eu adquiro pensando em mim primeiro. Na maioria neles. Queridos, honrar ao Senhor é separar tudo em primeiro lugar para Ele. Por isso a cultura do domingo. Domingo é o quê? O primeiro dia da semana. Mas o domingo, ele não pode ser apenas o domingo do domingo. O domingo tem que ser domingo segunda, domingo terça, domingo quarta, domingo quinta, domingo sexta, domingo sábado. Todos os dias nós precisamos dar em primeiro lugar ao Senhor. Deus te deu habilidades, amém? Deus te deu capacidade de resolver e solucionar coisas. Deus te deu dons. Tudo que você tem, em primeiro lugar, é para honra ao Senhor. Quantos estão entendendo, querido? Fala comigo: honra não é uma regra, é um princípio de dar valor com gratidão. Aleluia!
Então você não se torna santo porque você é obrigado. Você não deixa de beber porque você é obrigado, ou fumar porque você é obrigado. Ontem eu atendi uma pessoa que vinha aqui à igreja. Uma pessoa que tinha um dom espetacular, servia no altar. E sabe aonde que eu vi ele? Aonde eu fui atendê-lo? Não vou falar o nome não. Dentro de uma cela, preso. Dentro de uma cela. Era uma pessoa que até aonde eu sei, nunca conseguiu ser fiel no dízimo. Nunca quis ofertar. Ontem, eu vim buscar R$500 do serviço da semana dele, para pagar a fiança, para ele sair. Você não deve dizimar ao Senhor ou ofertar por obrigação. Você deve dar ao Senhor, porque você reconhece que tudo que você tem, com gratidão, vem dele. Tudo, gente. Tudo. Não tome aquilo que é de Deus para você. Jesus, eu preciso terminar. O Senhor falou para os hebreus: não leve nenhuma agulha, está todo no capítulo 7. Nenhuma agulha você tome, porque tudo que é primeiro é meu, você não pode tocar. Um homem chamado Acã vê uma túnica bonita, vê prata, vê ouro, e ele pega escondido e coloca dentro de uma tenda. Depois da grande vitória que eles tiveram em Jericó, eles levaram, não era para levar nenhum despojo, e Acã foi lá e tomou aquilo que não era dele, pois aquilo que era de Deus. Jericó era uma cidade grande, muros fortalecidos, mas quando nós honramos ao Senhor, Deus nos dá vitória. E aí logo a cidade seguinte a Jericó era Ai. E Ai era um vilarejo, uma cidade pequena. E o mesmo exército que venceu em Jericó foi lutar em Ai. E quando eles chegaram em Ai, eles foram derrotados. Porque um homem chamado Acã não honrou a Deus e tomou aquilo que era de Deus para ele. Josué voltou envergonhado e falou: Senhor, como? As outras cidades olharão para nós, nós somos derrotados por uma cidade tão pequena. Deus falou para Josué: Josué, existe maldição no meio do acampamento. Essa manhã, querido, nós iremos honrar ao Senhor abrindo mão de tudo aquilo que nós trazemos escondido dentro de nós, porque nós amamos ao Senhor e nós damos valor para aquilo que Ele fez para nós. Honre ao Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam
ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Queridos, honrar ao Senhor é não apenas honrá-lo com os nossos lábios, mas com as nossas ações. Ei, não permita, de forma alguma, que as pessoas pensem a seu respeito aquilo que você não é. Ou você é, ou você não é de Deus. Aquilo que estava escondido no acampamento debaixo da tenda de Acã, um homem trouxe destruição a todo um exército. Quando você honra a Deus, quando você honra a sua família, você vai olhar para dentro de você e você vai ver alguma coisa que ainda existe e que possa trazer algum tipo de mal para a sua vida. Talvez, querido, é uma mentirinha. Não são as grandes coisas que nos derrubam, mas são as pequenas coisas que a gente vai dando lugar. Talvez é alguma prática que você faz que ninguém vê, mas isso tem trazido maldição para a sua vida. Honre o sacrifício de Cristo, a verdadeira Páscoa. Sabe, você planta uma mentirinha, aí você planta outra mentira, você planta outra mentira. O problema é que você sabe quem é o pai da mentira: o diabo. Sabe por que os seus dias se prolongarão? Porque você vai honrar a Deus e você vai se posicionar nessa manhã. Nós iremos nos posicionar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não deixe que as pessoas pensem de você aquilo que você não é. Às vezes elas acham que você é perfeito, mas lá dentro ainda existem muitas coisas escondidas. Que nessa manhã você vai honrar ao Senhor e permitir que Ele tire de dentro de você isso que tem causado maldição. Eu quero convidar você, querido, a confessar diante do Senhor as suas falhas e os seus pecados. Honre a Deus. Honre aquele que te serve. Honre aquele que te abençoe. Honre aquele que te alimenta. Não dê acesso que sentimentos habitem dentro de você, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, existe transformação.